Lá vou eu de novo falar do dólar e sua apreciação. Sexta passada, agora dia 31 de agosto, fechou em 4,08, próximo dos 4,10 que eu venho falando faz 6 meses. Bem, venho acertando, conforme pode ser comprovado por textos e vídeos publicados desde março. Mas hoje quero dar um enfoque macroeconômico, principalmente porque em minha análise anterior não considerei um item importante, a PEC dos gastos, e você verá como e por que ela pode também influenciar no câmbio. Com base na clássica fórmula keynesiana do PIB igual consumo mais investimento mais gastos do governo mais a relação entre exportação e importação, ou seja, a clássica fórmula keynesiana. Para Keynes, o crescimento econômico de um país se dá a partir de mudanças observadas no lado real da economia. Em outras palavras, o aumento do investimento produtivo, consumo das famílias, gastos públicos, exportações e investimentos é que geram crescimento da demanda e, consequentemente, aumento do PIB. Essa tese de crescimento econômico proposto por Keynes pode ser melhor explicada através do conceito de demanda efetiva. O princípio keynesiano da demanda efetiva diz que as alterações do nível de equilíbrio de renda e do produto nacional devem-se exclusivamente às variações da demanda agregada de bens e serviços. Ou seja, o aumento do PIB de um país ocorre devido ao aumento da demanda, diferente dos economistas clássicos que acreditavam, ou numa visão mais ortodoxa ainda acreditam, através da mão invisível, ou numa visão mais, diria assim, neoclássica, né? Essa tal mão invisível. A economia sempre encontra-se em equilíbrio, segundo os clássicos e os ortodoxos, ou seja, oferta agregada fica igual a demanda agregada. Keynes não, Keynes supõe que a economia normalmente encontra-se em situação abaixo do pleno emprego, ou seja, com capacidade ociosa e pessoas desempregadas. Acredito que hoje no Brasil estamos mais perto de Keynes do que dos clássicos. Voltando à fórmula, se temos um consumo em queda, investimento reprimido por conta muito da falta de confiança, enquanto um novo governo não assuma, com propostas que agradem aos investidores, principalmente quanto a juros, inflação e política creditícia, os gastos do governo, ou seja, gastos do governo, a clássica solução keynesiana para a aceleração do crescimento, engessados pela PEC dos gastos. O que é essa PEC dos gastos? Foi uma das principais medidas anunciadas até agora pelo atual governo de Michel Temer. A PEC, se não me engano, número 241, estabelecendo um teto para o crescimento dos gastos públicos. A proposta do governo de Michel Temer é estabelecer um limite para os gastos do governo federal durante 20 anos, a partir de 2017, tendo como base o orçamento do governo em 2016. Gastos com saúde, educação, obras públicas, o que for, passaram a cumprir a regra apenas a partir de 2018. Já estamos em 2018, né? A proposta do governo é limitar esse crescimento apenas ao aumento da inflação. Alguns gastos poderiam crescer mais do que a mesma, desde que houvesse cortes reais em outras áreas, ou seja, limitação total dos gastos. Na prática, os gastos do governo não podem aumentar além do crescimento real. E esse teto de gastos em vigência pelos 20 anos. Então, sem consumo, sem investimento, sem gasto do governo, o que sobraria para incrementar o PIB? Acertou. A diferença positiva entre exportação e importação, ou seja, a queda do consumo, investimento e gasto do governo, o PIB só avança com o aumento da exportação e queda nas importações. Daí que até os menos esclarecidos em assuntos econômicos sabem que isso sempre dependerá de um real fraco e um dólar forte. Ou seja, não espere muito do Banco Central para segurar esse dólar alto.
dado sua necessidade nesse fim de governo, como solução para estimular o PIB. Até breve.